Muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz de poder estar aqui com vocês essa manhã. Eu vou ter que ficar um pouco de pé, mas também um pouco sentado, porque eu estou com um certo problema no pé, que se eu fico muito tempo de pé, meu calcanhar dói. Bem, hoje o dia é para conversar um pouco sobre a questão do currículo, e eu, sem nem consultar a Rosângela e a Sônia, eu resolvi trazer um pouquinho, eu vou falar rapidamente, de um resultado de pesquisa que eu fiz juntamente com o meu grupo de alunos, há uns 3 anos atrás, no contexto de uma reflexão sobre as novas diretrizes da educação infantil. Então, nós fizemos a análise de várias propostas pedagógicas municipais para a educação infantil. A primeira questão é discutir esse título, Proposta Pedagógica Municipal. Geralmente, os documentos que a gente conhecia trabalhavam com essa terminologia, né? A proposta do município tal, a proposta... Bem, depois, ao longo da pesquisa, discutindo, nós começamos a tentar diferenciar e a pensar um pouco que o município, ele orienta, ele sugere, indica, ele tem, assim, ele estabelece os princípios, né? Mas que a proposta é uma proposta mais da escola. Então, em termos de nomenclatura, nós começamos a pensar que talvez trabalhar com a ideia de proposta municipal não seja mais adequada, né? E um pouco na legislação, acho que é isso que o Ministério da Educação tem utilizado. Bem, o primeiro problema da pesquisa foi a dificuldade de compor uma amostra que fosse adequada e representativa, porque a gente não tinha, apesar de nós termos 2 poderosos interlocutores com os municípios, porque a gente tinha um DIME, né, que é uma associação importante, e tínhamos também o Ministério da Educação para solicitar as propostas, mas as respostas não vinham, as pessoas não enviavam. Então, a gente tentava uma amostra, não funcionava, desenhava uma outra amostra, tentava. Então, assim, foi bem difícil, né? Bem, aí também um elemento que foi aparecendo é que havia uma ausência de documentos produzidos no âmbito. Então, as pessoas não mandavam, não porque não queriam, não mandavam porque não tinham, né? Então, essa também foi uma constatação que nós tivemos naquele momento. Bem, quando nós começamos a receber as propostas existentes, nós fomos identificando que grande parte das propostas existentes eram uma montagem a partir dos referenciais curriculares da educação infantil, né? Eram esses os documentos que vinham, né? E uma outra questão que era bem importante é que tinha pouquíssima referência às diretrizes curriculares da educação infantil, né? Não citavam quase as diretrizes. Bem, um elemento que foi interessante é que muitas vezes quando nós entrávamos em contato por telefone, então com algum município que a gente precisava para poder compor a amostra de uma forma adequada, precisamos de municípios entre 50 e 100 mil habitantes, então a gente acabava tentando ver no estado do Mato Grosso para ter uma perspectiva nacional. O pedido era, vocês não querem fazer uma... A gente ainda não tem, vocês não querem fazer uma assessoria para nos ajudar a fazer isso? Então, isso também nos dá um pouco a dificuldade que os municípios estão tendo, a ausência de quadros técnicos, porque a gente se move muito, assim, vocês aqui em São Paulo, eu em Porto Alegre, em lugares que teriam muitas pessoas com capacitação para encaminhar um processo de elaboração de proposta curricular. A gente não vive a realidade de todo o Brasil, né? Tem muitos municípios que, assim, um dos municípios, mas isso foi numa outra pesquisa, a gente chegou a um município perto de Santa Maria, uma cidade grande, no Rio Grande do Sul, onde que está a secretária? A secretária está no mercado, está
A gente ficou esperando. Ela foi no mercado comprar alguma coisa. Não, de manhã ela é a dona do mercado, ela trabalha no mercado. De tarde ela é a secretária da educação do município. Então, assim, uma coisa que eu não imaginava, sempre imaginei que uma secretária era alguém, pelo menos, que a secretária tinha 40 horas no município, né? Se ninguém mais tinha, pelo menos ela teria 40 horas. Então, eu acho que às vezes a gente não tem, né, essa ideia, né, do que é esse país que a gente vive. Então, nós analisamos 48 propostas pedagógicas. O único estado que a gente não conseguiu nenhuma participação foi Roraima, tá? Tivemos uma grande diversidade de tipos de documento, desde alguns que são um pequeno livrinho, um caderno, até alguma coisa que é feita num PDF, folhas, assim, 3, 4 folhas de né, impressas. Então, assim, há uma desigualdade muito grande, né? Aparecem vários tipos de... Um PowerPoint, que era a apresentação tá? Uma outra coisa que aparecia muito interessante era essa ideia, que também já é uma ideia que eu conheço das propostas das escolas, que as estagiárias chegam nas escolas e querem a proposta político-pedagógica da escola, e a escola diz que nesse momento não tem, porque está em processo de elaboração, né? Acontece a mesma coisa com as secretarias. Né? E aí a gente fica pensando, é claro que sempre isto é um processo. No dia que a gente estiver terminando a digitação dessa, a gente já sabe que ela tem um monte de falha e que se a gente fosse começar a fazer, ia fazer tudo diferente. Mas é importante que a gente coloque um tempo. Bem, essa é a nossa proposta, ela tem um período de validade, ela vai ser... né, daqui a tantos anos nós vamos... E pensar nisso, que eles são transitórios, mas que eles precisam ter um final e né? E bem, e um outro elemento que apareceu com muita frequência é que nem sempre o referencial teórico, que depois vocês vão ver que é muito parecido, em geral, no que apareceu, está em sintonia com as proposições operacionais. Então, por exemplo, o nosso referencial é muito... considera muito a brincadeira, aproveitando a presença da Tizuco. Depois, quando tu olha na operacionalização, não tem brincadeira nenhuma, né? Então, isso também foi alguma coisa que a gente encontrou. Com relação à concepção de infância, 10% das propostas não evidenciaram uma concepção de infância. Então, aquilo que a Mônica dizia, dessa discussão de uma concepção de infância, parece que é algo que já aparece nas propostas, né? Quais as concepções de infância que a gente encontrou mais? A ideia da criança como um sujeito histórico ou sócio-histórico, a criança que aparece na legislação do ECA, a criança como sujeito de direitos, a criança como um ser em desenvolvimento, né? Então aparece o Piaget, as áreas de desenvolvimento infantil, desenvolvimento motor, desenvolvimento de linguagem, aparece. E também aparece em algumas a ideia da criança como produtora de cultura da sociologia da infância. Também está presente sempre a ideia de que a criança é cidadã, e em algumas aparecem variáveis sociais, como gênero, raça. Então, a criança como um sujeito que tem diferentes atributos sociais, e isso pode ser identificado. As concepções de aprendizagem são bastante... As que apresentam assim, bastante contemporâneas, né? A ideia de uma aprendizagem significativa tem diferentes linhas, né? Mas é uma aprendizagem bastante interativa, né? E a ideia de que as crianças são protagonistas do processo de aprendizagem. Bem, os autores mais citados na psicologia foram Vygotsky, Piaget e Vallon. Na história, nessa ideia de historicizar a infância e as instituições de educação infantil, o Philippe Arriet e o Moisés Coman Jr., né? E alguns autores nacionais da educação infantil. Os que a gente mais encontrou foi a Sônia Kramer e a Zilma Oliveira, né? Bem, então não aparece, eu fiquei tentando me lembrar o que era mesmo essa frase, não aparecem outras áreas que contribuam para uma proposta pedagógica. Então não aparece nada de filosofia,
Não aparece nada de, que mais? De sociologia, bem, antropologia, todas as outras áreas que podem contribuir com uma concepção de educação mais ampla, né? Então, isso talvez seja uma questão importante da gente pensar. Os documentos por ordem, né, que aparecem, então os documentos legais aparecem a Constituição, alguns citam o ECA, alguns a Lei Orgânica da Assistência Social, a LDB e, por último, as diretrizes da educação infantil. De documentos que não são, né, legais, mas são documentos oficiais, os referenciais em 50% das propostas, as cartas da Declaração dos Direitos das Crianças, tanto a de 59 como a de 89, aparecem as duas, né? E aparece também aquele documento dos critérios para atendimento em creche, que ontem vocês encerraram utilizando, que é aquele primeiro documento lá da década de 90, né? Que tem os direitos das crianças na escola. Bem, por que é que esses... o que a gente conseguiu, a partir da leitura, observar que os municípios consideravam as finalidades da proposta? Uma era ser uma referência para o trabalho docente, né? E aí eles comentam alguns dos instrumentos esses, a importância do processo de construção participativa da proposta para a qualificação dos docentes. Então, em algumas dessas propostas, eu me lembro de duas, a de Florianópolis e a de Vitória, no Espírito Santo, o processo de construção da proposta foi um processo formativo para os professores, né? Então, essa ideia de conjugar as duas coisas. Promover referenciais conceituais e teóricos que provocassem a reflexão dos professores, subsidiar as escolas para que elas possam compor os seus PPPs, né? O fortalecimento das políticas públicas para a infância no município, quer dizer, na medida em que tem um documento da Secretaria de Educação Municipal, ele também pode ser utilizado ou conversar com outras políticas da infância do próprio município, né? E propiciar o registro do que vem sendo realizado pela Rede Municipal de Educação. E também em várias propostas, essa proposta ela é teórica, mas ela sempre está... Vou usar a palavra ilustrada, mas não é a melhor palavra, ilustrada por trabalhos que o próprio município elabora. Então, como ontem a gente viu aquela coletânea de imagens, então o próprio documento ele traz uma série de imagens ou relatos de experiências de professores, a voz dos professores, a voz dos pais. Então, o documento ele é composto dessa pluralidade de vozes, né? Bem, com relação ao currículo, há uma diversidade muito grande de terminologia de conceito. O que é que se entende por currículo? Se usa, né, a palavra currículo, conteúdos, tem várias palavras que se utilizam, né? O currículo é visto como as intenções, ações e interações presentes no cotidiano, então também aparece já uma vinculação maior do currículo com aquilo que acontece na escola e não só como uma ideia de lista, né? Articulado às práticas culturais do contexto social, né? Mas aí, então, assim, quando discute o currículo, é uma discussão teórica muito interessante. Mas aí, quando chega na operacionalização, como é que operacionaliza isso? Listagem de objetivos ou de conteúdos por faixa etária e por área de conhecimento. Então, a gente acaba sempre voltando na hora da operacionalização àquela linguagem mais convencional. Alguns que ontem de tarde a gente tiveram junto comigo, eu utilizei um material elaborado pelo professor Tomás Tadeu, numa análise de currículos, assim, da história do currículo. Então, a gente sempre volta para a linguagem que inicia, né? O primeiro livro de currículo fala naquela linguagem. Bem, alguns municípios, eles chegam nessas suas propostas curriculares a fazer assim, tipo,
definir o que deve ser ensinado, que dia, eles chegam a uma especificação e um controle daquilo que acontece na escola realmente muito grande para aquilo que a gente pensa hoje, né? Tem aquela história na história da educação que um ministro francês, eu nunca sei se isso é uma lenda urbana ou se é uma coisa de verdade, que teve um ministro francês que dizia que uma das coisas que ele se sentia muito tranquilo é porque ele sabia que na terça-feira, a tal hora, os alunos estariam estudando em matemática tal coisa. Tarará, tarará. Então, assim, bem, isso é França em algum tempo atrás, né? Então, mas aqui no Brasil tem alguns lugares que tentam fazer isso, né? Em que a secretaria possa ter um controle muito efetivo daquilo que acontece na escola. Tem alguns documentos que trabalham apenas com os princípios, não trabalham com a parte de operacionalização, e 44% deles trabalhava com áreas de conhecimento, tá? Áreas diversas e com denominações específicas. Então, alguns usavam as denominações dos referenciais, outros usavam as disciplinas, né? Bem, tô impressionada aqui com os erros de português disso aí. Presença importantes dos projetos, como... fazia muito tempo que eu fiz essa apresentação, há muito tempo eu não tinha retomado ela, não cheguei hoje de manhã pensei, vou falar e não corrigi bem, desculpe. Aparece uma ideia forte de projeto como a forma de operacionalização do ensino. Então, assim, dentro dos modos de organização do ensino aparecem projetos, aparecem unidades didáticas, aparece centro de interesses, várias formas de organização do ensino. Algumas propostas dizem que isso é uma escolha da escola, dos professores, deixa em aberto, né? E outras definem, a nossa secretaria trabalha por, né? Tem alguns currículos que foram elaborados com a participação das crianças e da comunidade, onde os conteúdos são os conteúdos diferentes, quando alguns conteúdos diferentes são propostos. Então, eu me lembro, tem 3, né, que é a de Florianópolis, a de Vitória e a de Porto Alegre, que trabalham com núcleos conceituais, é a expressão usada em Vitória, em Porto Alegre, contextos educativos, e em Florianópolis, eixos. Então, nesses contextos educativos, ou eixos, ou núcleos, que não são disciplinas, aparecem temas como a religião, saúde, higiene, alimentação, sexualidade, a questão da violência. Então, eles não estão dentro das disciplinas, mas eles aparecem porque foram considerados, ou pelas... Por exemplo, esse de violência e sexualidade, eu me lembro que... violência, eu me lembro que aparece em Vitória, e foi uma proposta das famílias. Que esse deveria ser um tema importante a ser discutido na escola de educação infantil, isso deveria perpassar o currículo, há uma proposta nesse sentido, né? Por exemplo, no de Porto Alegre, a gente discutiu uma coisa que chamava contexto educativo, que era a ideia de trabalhar alguns elementos que os professores assinalaram como muito importantes e que nunca foram considerados currículo. Então, por exemplo, a questão da alimentação. Todos os dias nós ensinamos as crianças a se alimentarem, seja pela escolha dos alimentos, o jeito que a gente oferece para elas, o tempo que a gente oferece para que elas comam, isso, aquilo. Bem, então isso é um currículo. Na nossa concepção é um currículo que estava oculto, e o que a gente precisava fazer era tirar ele desta ideia de oculto, né, visibilizá-lo, para a partir daí discutir bem. E isso faz parte do currículo da escola, porque é uma aprendizagem importante para uma criança de 0 a 6 anos, sair com 6 anos sabendo usar os talheres, sabendo comer, né, escolhendo seus alimentos, podendo servir seu prato. Tem várias aprendizagens de diferentes tipos, né, motoras, culturais, tudo isso que as crianças aprendem com isso. Então, mas são
que tinham uma organização um pouco diferenciada. Tá? Algumas propostas curriculares se organizaram a partir dos registros das professoras de trabalhos realizados, né, na rede. As linguagens começam a aparecer, aparece no currículo assim, trabalhamos a partir de linguagens. Agora, o que acontece? Ninguém diz o que são linguagens. Então, não é a disciplina, né? Não é a disciplina de matemática, é a linguagem matemática. Mas o que é mesmo que diferencia a disciplina da linguagem? Ainda não é alguma coisa que esteja escrito. Tá? O brincar e o lúdico são elementos centrais de vários currículos, o que não era regra em 96, que era, porque alguns currículos mais antigos que a gente pegou era basicamente com disciplinas, né? Um currículo mais... Então, a gente vê que houve no Brasil um movimento de um currículo que se tornou muito próximo da educação. Vamos dizer assim, a gente tinha um currículo mais voltado à brincadeira, ao jogo, na década de 70, e na década de 80, um pouco para mostrar que na educação infantil também se aprende, se colocou muito a ênfase nas disciplinas, né? Então, isso apareceu também na pesquisa. Tá? A intencionalidade curricular também é evidenciada na discussão de tempos e espaços, né? 48% de tempo e espaço com relação à parte de educação e 27% com relação à saúde. E agora vocês não me perguntem o resto do tempo, porque eu já não me lembro mais. Eu não fiz o 100% aqui. Pouca referência à alfabetização, que foi uma surpresa. Nós achávamos que teria muito mais referência aos processos de alfabetização, não tinha, tá? Pode estar velado, né? É um outro tema que a gente tem que pensar que ele existe, que é uma demanda, às vezes, da sociedade, das famílias, e que nós temos que ter uma resposta coerente com os nossos princípios sobre esse tema, né? Porque, bem, a organização curricular, então, apareceu por área de desenvolvimento, né? Aquela da desenvolvimento motor, desenvolvimento da linguagem, desenvolvimento social, que é uma modalidade mais presente, acho que na década de 70, né? Pelo menos quando eu comecei a trabalhar, era assim que a gente pensava o currículo, a partir de áreas do desenvolvimento da criança, né? Não sei como foi aqui em São Paulo. Depois, áreas de conhecimento, daí a ênfase, então, sai do desenvolvimento infantil e vai para o conhecimento sistematizado. Tem outras propostas curriculares que é calendário de eventos, tem algumas que nos mandaram, que realmente a gente não acreditava que estava recebendo aquilo como currículo, né? E era, né? Outras que não falavam, e era basicamente assim, que apareceu mais na ideia assim, de que a escola é o lugar para estar com as crianças, a proteção da pobreza, né? Mais proteção e compensação, ainda aparecia textos curriculares que falavam mais disso, né? Bem, e aí depois as outras formas de organização, então os núcleos temáticos, contextos educativos e linguagens, tá? Bem, deixa eu voltar, um deles, deixa eu ir para o anterior, falava, cadê o anterior? Um deles já mencionava isso, né, que o currículo que existe um currículo da escola, um currículo que é da professora e um currículo das crianças, né, e que então o currículo é um encontro, um acontecimento entre esses três diferentes currículos. Depois eu posso explicar um pouco mais para vocês isso. Bem, professores e educadores. 48% são professores, 10% são chamados educadores e 38% mistas. Tá? O papel preponderante desse profissional é ser um mediador, um parceiro, um organizador, um observador, ser reflexivo e pesquisador. Isso é o que diz nos
o trabalho pedagógico é desenvolvido com as crianças sob a sua coordenação, né? Então, é visto como trabalho pedagógico aquele que é feito sob a coordenação do professor, né? Se a gente não sabe qual é a situação que ele se vê como coordenador, né? E algumas das propostas falam um pouco disso. O que é ser professor de criança pequena? Que é um momento também de configuração dessa especificidade do pessoal, né? De quem é esse pessoal, quem é esse profissional. E evidenciam que é importante formação pedagógica para todos os profissionais da educação infantil. Tá? E tem várias propostas de formação continuada. 88% enfatizam o binômio cuidar e educar, né? Mas, em geral, dividem atividades que são de cuidado e assistência e de ensino e educação. Uma das propostas fala do cuidado do ponto de vista da filosofia, tá? E o educar é vinculado à ludicidade, à cultura, né? E o cuidado a essa questão da assistência. Então, fica um pouco em dúvida que é o binômio cuidar e educar, mas educar significa uma coisa e cuidar outra. Então, não é aquela ideia de que quando se cuida, educa, quando né? Essa não aparece. E se fala nesse tema, se fala da necessidade de articulação com as famílias, tá? Porque as atividades de cuidado, em geral, são atividades que precisa interlocução. Isso era, eu imagino, do que eu me lembro, tinha a ver com troca de fraldas, tirar fraldas, essas coisas. Bem, os bebês e suas especificidades. 77% das propostas não falavam em bebê. Quando falava em bebê e criança bem pequena, falava em alguma coisa de cuidado físico. Então, assim, tem um solário para os bebês, alguma coisa desse sentido, né? E falava da adaptação. O único elemento pedagógico era falar um pouco dos processos de adaptação. Aí citavam os bebês, mas os bebês sempre eram citados no cantinho da proposta. Então, acho que pensar numa proposta pedagógica hoje para a educação infantil é pensar que a gente tem esse grupo de crianças também sob nossa responsabilidade, que eles têm especificidades, né, no trabalho. Então, é muito as propostas que a gente leu, não saberia dizer o percentual, mas grande parte delas são propostas para as crianças de 4 e 5 anos. Não são pensadas nem para os bebês, nem para as crianças de 2, 3 anos, que já são crianças grandes, né? Assim, são pequenas, mas são maiores que os bebês, né? Essa questão da denominação também, ela é muito variada, isso é bem importante que se especifique como se vai denominar, né? Bem, então, isso aqui acho que já é um pouco a conclusão, né? Então, uma das ideias importantes é a escuta das múltiplas vozes que compõem a comunidade escolar, especialmente das crianças, validando sua peculiar forma de ver o mundo. A escola como espaço importante de socializações múltiplas e de convivência humana. E o conhecimento vinculado às características das crianças pequenas, né? Desafios, curiosidades, experiências, linguagens, construção de contextos e projetos. Tá? Acho que esse é o resultado da pesquisa. Depois eu vou... Querem fazer alguma pergunta? Alguém quer algum esclarecimento ou um comentário? Só para antes de passar para outra... Não? Essa pesquisa foi a partir só da leitura dos documentos. Isso. 48 documentos, 47, 48. A prática realizada nesses lugares não foi observada. A gente gostaria de ter feito, por exemplo, alguns estudos de caso, ter ido conhecer, mas não tinha condições Porque materiais. pode aparecer até coisas contraditórias aí, né? Pode. A gente também imagina isso, né? Porque isso é o que está escrito no documento, né? Não... Obrigada. Bem, eu agora vou passar isso aqui um pouco correndo, mas assim, essa apresentação eu vou deixar depois com o pessoal aqui da diretoria para elas passarem para vocês, tá?
Só algumas que têm imagens, eu vou pedir para as gurias filtrarem e retirarem as imagens, porque eu não tenho autorização de uso de imagem, né, e passar para outras pessoas, né? Tenho para uso de apresentação de trabalho, né? Mas assim, isso aqui ontem a gente lá na USP falava um pouco da ideia da discussão do Dewey, feito sobre currículo e criança, e que ele fala, olha, é muito fácil, na realidade, a gente dividir o mundo em dois, né? O Corinthians e o São Paulo. Aqui não, aqui lá o Grêmio Internacional, então nós somos do Inter, ou nós somos, né? Então, assim, é muito fácil ver o mundo a partir das oposições, né? Daquilo que na filosofia a gente chama das oposições binárias, né? Só que cada vez a complexidade do mundo vai nos mostrando que o mundo não é aqui ou ali. Então, assim, que a gente tem que... E o primeiro passo, isso eu li num livro muito bonito de um... Como é que se chama? Amos Oz. Ele é um escritor israelense. E ele tem um livro que são umas conferências que ele fez na Alemanha sobre o conflito dos palestinos e dos judeus. E ele diz, isso é que nem um divórcio, todo mundo vai perder. O único jeito de resolver é quando os dois aceitarem que vão perder. Porque qualquer decisão dos dois povos em que um ganhe e o outro perca, nunca vai ser uma... Né? Então, assim, bem... então, eu acho que um pouco a solução do Dewey, ele não chega a dar uma solução efetiva, mas ele diz assim, bem, é saber que se a gente se apoia muito só de um lado ou muito só do outro, a gente não consegue constituir alguma coisa entre esses dois, né? Então, eu acho que aqui é um outro autor, é um autor que se chama Thomas Armstrong, que ele faz essa divisão. Então, assim, seguindo a linha do Dewey, seria resultados acadêmicos, a questão do conteúdo, e desenvolvimento humano, uma visão mais a partir da criança. Então, esse era uma outra coisa, mas é que é longa e eu não quero passar muito tempo falando, depois vocês dão uma lida. Então, esse é um livro que ele vai falar um pouco, né, dessas duas diferentes posições que tem nos Estados Unidos muito forte, e a gente aqui no Brasil está vendo ela também de uma forma, né, os resultados acadêmicos, com essa linha toda de avaliação, resultados, de provinha, de não sei o quê, e uma outra concepção que defende muito mais as crianças e os seus... Né? Bem... Então, ele fala que o currículo nos anos 50 ficava nessa ideia, né, de uma seleção de conhecimentos disciplinares, né? Aqui eu uso o texto do Stenhouse sobre modelo de objetivos e modelo de processos, né? Eu acho que essa que eu vou porque isso aqui não é do livro dele, isso aqui fui eu que coloquei. Então, o modelo de objetivos, né, a ideia é que tem um saber que é a verdade. O professor é a autoridade que possui o saber, né? O saber deve ser dividido em porções de acordo com as capacidades das crianças, né? Na psicologia do desenvolvimento. E os resultados acadêmicos devem levar um saber homogêneo, um saber igual para todos, né? O modelo de processo, o saber é contingente. Então, e isso é muito sério porque eu fiz uma pesquisa no meu mestrado, uma pesquisa histórica, e sai, em 1942, a primeira proposta curricular para o ensino fundamental primário do Rio Grande do Sul. Quando eu fiz essa proposta, eu era professora da rede municipal de Porto Alegre. E era o currículo que eu usava. Então, de 42 a 86, não teve mudança. Eu não sei hoje, né? Teria que ver como está, mas se eu pegar um livro didático, eu certamente vou encontrar assim, no primeiro ano em estudos sociais se estuda a família, no segundo ano se estuda a cidade, no terceiro ano o estado, tarará. Era a mesma coisa. Quer dizer, como é que o mundo mudou tanto e a gente tem essas coisas tão dadas, tão naturalizadas, como sendo elas as únicas nesta ordem, nessa... Quer dizer, claro, eu que nasci numa cidadezinha no interior do Rio Grande do Sul, talvez para mim tinha muito... Era a minha família, a minha comunidade, o Estado era uma coisa...
Mas as crianças já nascem hoje vendo imagens de cidade, do país, tarará, do mundo. E o conhecimento é muito mais relação, né, contraste do que linearidade, né? O professor sabe, mas também pesquisa e aprende. Então, essa ideia do saber, ele está muito mais disperso, não está só num, né? A aprendizagem acontece nas relações e em totalidades, e o desenvolvimento humano e aprendizagem significativa, né? Com uma outra... Bem, a ideia do currículo oculto, né? Que também foi uma... Bem, e aí, então, os grandes discursos sobre o currículo. E uma coisa que eu gosto desse autor, bem, ele faz aqui toda uma abordagem de o que é que significa cada um. E eu vou dizer assim, pela minha história pessoal, eu estou do lado do desenvolvimento humano, né? Assim, a princípio. Hoje, eu tento fazer um pouco esse movimento que, na verdade, eu acho que a gente acaba ficando muito aqui como uma resistência a esse dos resultados acadêmicos, que é a demanda mais social para a escola, né? Então, a gente acaba puxando um pouco mais. Mas, assim, por exemplo, para mim fica difícil hoje dizer que, assim, ou tu tem, por exemplo, aspecto valorizado na aprendizagem, né? Um pouco da ideia da avaliação. É o produto final, lá, né? Querem saber se respondeu bem a provinha Brasil, né? Se respondeu a provinha. Ou o processo. Eu não consigo mais contrapor um ao outro. O processo é muito importante e o produto também é importante. Não são oposições, né? Elas são coisas que andam junto. Ao longo do processo, as crianças vão fazendo produtos, né? Bem, então, um pouco essa ideia de tentar trabalhar nesse binômio e não de um lado ou de outro, né? Então, práticas de desenvolvimento adequadas, que ele vai dizer, e aí, para mim, são muito mais significativas quando elas são vistas como desenvolvimentais do que as outras, né? Mesmo querendo articular um diálogo. Bem, aí ele vai falar de várias características e vocês depois deem uma olhada nesse material, né? Porque ele, apesar dele ser muito ou este, ele ajuda a gente a tensionar algumas coisas das coisas que a gente acredita ou não nessas duas possibilidades de pensar o currículo. Bem, então aqui essa foi uma das discussões que a gente fez ainda no, né? Proposta político-pedagógica é aquela da instituição, na sua organização do seu plano de ação, né? E o currículo, porque isso também sempre foi diferente. Quer dizer, o plano da escola era uma coisa, quando eu comecei no magistério, isso era uma coisa, o plano da escola, o plano anual da escola, a gente tinha, que era uma discussão um pouco sobre a organização da escola, não existia projeto político-pedagógico, né? E o currículo era um outro documento que tinha a ver com os conteúdos a serem trabalhados com as crianças. Eram dois temas diferentes. Na década de 80, quando o Apple começa a discutir a questão do currículo oculto, ele vai dizer assim, o currículo é tudo. O currículo é o jeito que tu entra na escola. E aí sai, então, aí já o currículo não é mais só o conhecimento oferecido para as crianças naquele âmbito, né? Mas tudo que acontece na escola. E com isso começou a ser muito difícil separar o que era currículo e o que é a proposta político-pedagógica, né? Porque, na verdade, as duas incidem na mesma situação, né? Eu tenho trabalhado um pouco com essa ideia de que a proposta política ela é maior, né? E que o currículo é o conjunto de experiências, de linguagens e interações que as crianças vivem no dia a dia e que conformam os seus conhecimentos curriculares. Mas isso é aquelas coisas que é uma possibilidade, não é que seja uma verdade, é um jeito de poder aprofundar nos dois elementos. Então, o outro vai ter muito mais elementos de gestão, da organização escolar, e aqui nós vamos pensar muito mais nas coisas. Mas é óbvio que na proposta político-pedagógica, o tempo todo a gente tem que pensar assim, o que isso significa como currículo para as crianças, né? Ontem uma colega me contou que está trabalhando numa escola e nessa escola, logo que ela chegou, tinha castigos e tinha fila.
e que ela conseguiu, depois de 6 meses de discussão, dizendo que ela não podia assistir isso, porque senão ela ia estar infringindo artigos do ECA, que dizem que a gente não pode, né? E aí ela... Então, assim, isso é um currículo também. Então, essas ações sociais da escola são um currículo. Também a gente tem que pensar, o que estão ensinando para as nossas crianças, né? Bem, sou uma tonta. Não, eu faço as coisas e eu vou precisar do meu computador, tá lá na tua sala. Mas eu vou falando de outra coisa. Não, eu tinha preparado um outro e... Peraí, deixa eu olhar se eu não passei para essa pendrive. Bem, então eu vou falar a partir daqui, mas então tá, vamos começar a partir daqui. Não vou usar também todas as lâminas. Esse aqui é um texto que está na internet, porque ele é do Cielo, se vocês quiserem ler. É um texto que fala sobre... os bebês interrogam o currículo, tá? Bem, eu vou ir um pouquinho mais adiante. Bem, aí... a partir dessas discussões sobre a questão do currículo, eu comecei, junto com essa minha colega, uma reflexão um pouco sobre essa ideia de currículo, de cultura, de conhecimentos, que eu acho que é uma discussão importante da gente ter, né? O que é a cultura, quer dizer, o que a gente ensina para as nossas crianças, né? Como é que a gente organiza os conhecimentos sociais, né? Os conhecimentos pessoais, né? Bem, deixa eu... Bem, deixa eu um pouquinho mais adiante. Esse aqui não está organizado do jeito que eu quero falar, né? Não adianta, não vou conseguir falar aqui, eu vou mais... Bem, então assim, a partir... Deixa eu mudar o jeito que eu tinha pensado a apresentação, vamos fazer isso. Deixa ele aqui. Aqui aparece um pouquinho daquilo que eu queria... Bem, nós temos na educação infantil, né, no mínimo, bem, primeiro pensar as relações entre conhecimento e poder e hierarquia entre conhecimentos, porque a gente tem na escola, agora eu tive viajando o primeiro semestre com os meus filhos e agora, quando eles chegaram, a primeira coisa que a coordenadora pedagógica é assim, tá, a gente começa com reforço em português e matemática, o resto não tem problema. Então, assim, não existe, o resto tá lá, compõe a escola, isso, aquilo, mas é português e matemática que precisa, né? Então, assim, há uma hierarquia e isso a gente tem que pensar para as crianças pequenas, qual é a hierarquia de conhecimentos. Por exemplo, quando me dizem que é alfabetização, eu acho que é uma péssima hierarquia de conhecimento para a educação infantil. Se me perguntarem para o ensino fundamental, os anos iniciais da educação infantil, eu posso dizer assim, a alfabetização pode ser na hierarquia dos conhecimentos importantes, é um conhecimento muito importante de primeiro, né, se a gente tiver que pôr numa hierarquia, porque também a gente pode pensar que não precisa hierarquizar o conhecimento, né? Então, a ideia um pouco das discussões dos conhecimentos é que existem conhecimentos que são cotidianos, e aí eu penso um pouco no currículo da educação infantil, tentando estabelecer uma relação com a história dos seres humanos, tá? Assim, é uma possibilidade, assim, que eu acho que pode ser fértil para a gente pensar o currículo. É dizer, como é que os seres humanos, quando começaram a se organizar, porque assim, o que a gente sabe hoje de matemática, um dia foi risquinho na parede de uma gruta, né?
começou como risquinhos na parede e hoje é, sei lá, construção de foguete, de internet, de não sei o quê. Então, eu acho que essa ideia assim, da história da ciência, ela pode nos ajudar a pensar um pouco no trabalho com as crianças. Então, assim, nós vamos passar de crianças que começam com conhecimento cotidiano, né? E aí a gente ontem eu comentei isso, quer dizer, mesmo os nossos 3 grandes autores da psicologia do desenvolvimento do século XX vão dizer, o Piaget vai dizer que o conhecimento é sensório, motor e pré-operatório na educação infantil, o Vallon vai dizer que é um conhecimento espontâneo, o Vygotsky vai falar que é um conhecimento cotidiano, não é ainda o conceitual, e que o conceitual ele nasce do cotidiano, né? Ele vai, vamos dizer assim, no tensionamento do cotidiano, ele vai se formando, ele vai se formar no momento em que as crianças têm uma capacidade muito maior de abstração do que uma criança de 1 ano e meio, 2 anos. Então, assim, há uma possibilidade de pensar que na educação infantil a gente vai trabalhar muito mais com a criança a partir dos seus conhecimentos cotidianos. Ela está construindo, porque ela também não nasceu com esses conhecimentos cotidianos prontos. Ela não sabe cortar uma comida, ela não sabe fazer um quebra-cabeça. É nesse momento que ela vai adquirindo esse tipo de capacidade, né? E a gente trabalha muito com a ideia dos conhecimentos científicos, mas a gente tem que lembrar que o que a gente trabalha são com conhecimentos escolares, que nem sempre são os conhecimentos científicos da ciência contemporânea, né? Que a gente trabalha com um monte de coisa que é antiga, né? Então, nós tentamos trabalhar um pouco essa ideia da relação dos conhecimentos e da cultura e do currículo, né? Então, a cultura, ela emerge das interações sociais, né? Então, por isso que a gente trabalhou nesse texto que vocês leram com práticas culturais. Quer dizer, a primeira coisa que um bebê aprende são as práticas culturais da sua comunidade. E nós fazemos várias práticas culturais com as crianças. Uma brincadeira, uma prática cultural, uma música, porque na história humana, os seres humanos construíram, né? Inventaram a música, né? Inventaram a pintura, foram criando formas de trabalhar. Então, isso foram práticas culturais. E eu acho, isso é uma discussão, eu me lembro que eu tive com a Zilma um dia que nós estávamos discutindo sobre questões de currículo, sobre, então, eu acho, né, assim, a minha hipótese é que de práticas culturais a gente constrói a linguagem e a partir da linguagem a disciplina. Por exemplo, eu tenho a música como uma prática cultural, eu escuto música, eu gosto de música, gosto, né, assim, ela é uma prática da minha cultura que eu vivo ela, assim, estou inserida nela e a vivo. Bem, eu domino um pouco da linguagem musical, eu sei escolher os gêneros de música que eu mais gosto, eu consigo identificar outros, né? Eu tenho uma relação que eu tenho um conhecimento um pouco... Agora, eu não sou uma professora de música, porque se eu fosse uma professora de música, eu ia ter o conhecimento disciplinar da música, e isso não cheguei lá ainda. Então, a minha hipótese é que as crianças, na educação infantil, elas passam um pouco por esse processo daquilo que para os bebês e para as crianças bem pequenas são práticas, por exemplo, aprender a andar, é uma prática da nossa espécie, né? Virar seres. Bem, as crianças estão aprendendo, daqui a pouco elas começam, né, a desenvolver muito mais a sua linguagem motora, habilidades, aí já não é mais só um caminhar para se deslocar, mas é todas as brincadeiras que eles adoram de caminhar em cima do fio e mostrar como eles já têm um equilíbrio, até chegar a uma coisa mais disciplinar, onde ele tem condições de fazer outras... Então, eu penso um pouco que o currículo na educação infantil ele vai passando um pouco por essas... E que nós nos apressamos muito quando nós logo queremos colocar o conhecimento disciplinar. O conhecimento já organizado, formalizado,
que isso é um último momento da educação infantil, se for, vai ser lá no fim da educação infantil, e não no começo. E a gente teria que pensar assim, o que é, vamos dizer assim, tem aquele texto belíssimo do Vygotsky, do desenho como pré-história da escrita, onde ele faz uma discussão sobre como o desenho é da questão da simbolização, tarará. Quer dizer assim, então é um pouco pensar essas pré-histórias, né, daquilo que vai vir depois, mas assim, o quanto nas nossas práticas sociais, por exemplo, quando a gente está com um bebê e está balançando e cantando um pouquinho para dormir, a gente está trazendo a música como uma prática social, não está nem como uma linguagem. Quando a gente já está lá trabalhando uma música, cantando com eles, fazendo movimentos, acompanhando isso e aquilo, bem, a gente já está mais imerso na linguagem musical. E depois, quando eles forem tocar o instrumento para fazer essa música, aí já é a disciplina. Bem, depois eu queria a opinião de você sobre isso, porque eu acho que eu só discuti com a Zilma esse tema, não discuti com outras pessoas. Bem, então a ideia um pouco nesse texto, né, é de que as crianças começam a produzir os seus conhecimentos, instaurando significados e constituindo narrativas sobre si mesmas e sobre o mundo, né? Que as crianças pensam na corporeidade de suas mentes e das suas emoções. E aí tem uma expressão, né? Essa foi elaborada provavelmente pela Sandra, né? Que é uma pessoa que fala muito do corpo, que eu acho que a gente, na educação infantil, a primeira coisa a pensar é que a aprendizagem das crianças não está aqui. E que a aprendizagem também não está só no corpo, ela está no corpo e no mundo. Ela é essa relação do corpo com o mundo, né? Então, a partir, né, da ação do corpo no mundo, daquilo que as crianças vão agindo no mundo, né? Então, essa ideia da ação, que elas vão construindo a fantasia, a intuição, a razão, as linguagens, as lógicas e as culturas, né? Então, talvez nos leve a educar as crianças, não propondo a elas que abandonem a sensibilidade para construir a razão, mas justamente instigando a conviver e potencializar a sua imaginação em pensamentos, lógicas e experiências que se complexifiquem, né? Então, o caminho do raciocínio lógico não é o caminho de abandonar aquilo que não é o racional, né? É o caminho de potencializar isso para chegar à razão, né? E aí, nesse texto, eu vou discutir um pouco essa ideia de um currículo prescritivo e um currículo narrativo. E aí eu vou parar um pouco... Bem, aqui eu falo um pouco o que são as práticas sociais, né? Então, esse caminho das práticas sociais aos conhecimentos científicos. Mas isso eu vou deixar para vocês e tem um pouco já no texto esse que vocês leram. E vou, então, agora trabalhar com vocês. Eu não sei até que horas eu tenho para eu ter uma ideia que horas eu paro, né? São 20 para as 11. Tá. Até meio-dia. Tá. Então, eu quero abordar dois temas com vocês nesse momento. Então, o primeiro é um tema mais político do currículo. E depois eu vou falar um tema mais, talvez, técnico do currículo, né? Então, assim, o mais político, né? Que é essa ideia que vem da emergência de um currículo, né? De onde vem essa ideia de currículo como uma ideia, como uma possibilidade de algo que emerge no encontro, né, no diálogo entre crianças, famílias e docentes. Essa ideia que eu defendo um pouco aqui, ela vem da minha experiência como uma leitora, uma pessoa que já visitou algumas experiências da abordagem italiana, né, de educação infantil. Bem, na verdade, assim, isso é alguma coisa que me instiga, mas não é exatamente o que eu falo aqui, o que acontece na Itália. Eu acho que eu parto um pouco também de algumas referências nossas, né, da nossa formação cultural como pedagogo no Brasil, né?
Bem, todos esses grupos sociais trazem saberes. É primeiro o reconhecimento que as crianças têm saberes, as famílias têm saberes e o professor tem saberes. Que esses saberes não estão hierarquicamente colocados. O professor sabe mais, criança sabe mais ou menos e família não sabe nada. Né? Na verdade, assim, bem, são três saberes, são saberes diferentes, são saberes que às vezes se contrapõem, sim, mas a construção de um currículo tem relação com esses saberes. Bem, de cada um desses grupos tem algo a aportar nesse encontro. E então, a construção de um currículo ela vai acontecer nesse encontro. Como é que eu penso que isso se operacionaliza, né? Eu acho que as crianças, da professora e da comunidade. Tá? Aqui eu estou usando as famílias um pouco como a comunidade, porque nós não vamos ver um pai ou uma mãe aqui, mas nós vamos ver um pouco a comunidade. Então, esse livro se chama Os Pequenos do Cinema Mudo, né? É a história de um peixe. Bem, eu não vou falar muita coisa, né? Mas assim, bem, essas são premissas que estão na primeira parte do livro, né? As crianças nascem falando e falam com todo mundo, mesmo que a palavra composta de sons custe a aparecer. Quando ela surge, não vem do nada, sai de um laboratório silencioso e submerso de experimentações. Nenhum acontecimento é espontâneo, exige uma grande preparação. Bem, então, a história dos peixes. Vou passando as imagens e de vez em quando eu... Não sei se fica claro, tem uma projeção do fundo do mar, um slide do fundo do mar.
Bem, antes de passar para outra história, então, nessa turma de crianças pequenas, como é que emerge esse currículo, né? Ele emerge de uma situação que é proposta na sala, né? Mas não é uma situação que a professora que apareceu, que emergiu do nada, né? Ela emerge num contexto em que essa professora já fez uma ação, né? Como o Joey fala no texto, eu estou com o texto na cabeça, porque eu li domingo, né? O texto de novo. Então, assim, que emerge de uma ação indireta do educador, que organizou um espaço, que selecionou livros, que colocou. Então, assim, quando nas diretrizes, nas orientações curriculares italianas, se fala em campos de experiência, é um pouco isso. Tipo, a primeira função do docente é organizar na sua sala espaços que sejam campos de experiência. Esses campos de experiência, eles surgem disso que é o currículo que um professor de educação infantil tem. Um professor de educação infantil sabe que para as crianças é importante que elas façam atividades com artes, que elas tenham contato com os livros, ele sabe que é importante que ele tenha material de construção, ela sabe, quer dizer, isso a nossa formação nos ensinou. O que uma criança pequena de 0 a 6 anos precisa aprender, né? E ontem eu até conversava um pouco sobre que eu penso que os referenciais curriculares da educação infantil são um ótimo material de formação dos professores. Né? Como trabalhar com arte com as crianças, como trabalhar com música com as crianças. Né? Eles vão dando várias ideias sobre isso. Isso é a formação do professor. Né? Bem, a partir deste conhecimento, ele constrói um ambiente, né, na sala, e no pátio, e na escola, né, porque nem todas as salas talvez possam ter brinquedos de tal tipo. Mas, bem, se a gente só tem esse tipo de brinquedo, a gente pode colocar no corredor, que 2, 3 turmas possam usar em determinado momento, pode estar, né, organizado para mais gente. Bem, mas de qualquer forma, esse professor organiza, e a partir dessa organização, então assim, ele dá pistas de várias possibilidades de se construir uma aprendizagem. Porque eu acho que fica claro aqui quantas possibilidades de aprendizagem tiveram essas crianças ao longo desse percurso, né? Então, as crianças, elas tiveram essa oportunidade de brincar com os livros, teve um livro, uma imagem de um livro dos peixinhos e das flechas que apareceram ali, né? E a professora, então, na sua ação pedagógica, ela puxa aquilo que foi significativo para um pequeno grupo de crianças e, a partir disso, ela faz o seu trabalho pedagógico, que é: se isso é alguma coisa que diz para as crianças, né, que tem algum efeito de significação para essas crianças, como é que eu posso fazer para ampliar essa experiência com esse material ou com esse conteúdo? Porque ela vai pegar, vamos dizer assim, ela não vai fazer um trabalho com outros livros, mas ela vai pegar aquela ideia do peixe e vai construir. E o que ela constrói? Uma história de aprendizagem. Então, ela junto com o grupo vai, a gente pode dizer assim, o capítulo 1 é quando ela vai. Então, uma outra ideia que eu vou discutir depois um pouco com vocês, que é o currículo como narrativa, é um pouco pensando isso. O que a professora faz? Ela vai escrevendo uma história junto com as crianças. Capítulo 1, ir na loja comprar o peixinho. Capítulo 2, organizar o aquário das crianças na sala. Capítulo 3, levar o peixe de espuma, não, é esponja, né? Eu me confundi, esponja, né? Para as crianças brincarem, fazer o teatro, tarará.
E com isso ela vai construindo junto com as crianças uma narrativa. Essa narrativa, nesse caso, foi toda documentada e foi por ter sido documentada que hoje nós podemos olhá-la, revivê-la, aprender com ela, discutir sobre ela. Não, essa professora se equivocou, ela não devia ter feito isso, ela podia ter feito isso, isso e aquilo. A gente pode, a partir disso, inventar outros percursos. Certamente, se ela tivesse crianças de 5 anos e a atividade inicial fosse a mesma, uma criança que referisse um personagem de um livro, talvez a história fosse outra completamente diferente, né? E em qualquer sala seria alguma coisa um pouco diferente disso que aconteceu nessa turma. Então, quando eu ontem comentei com o grupo sobre a ideia de um currículo na educação infantil que seja muito mais um currículo narrativo, onde a gente vá contando histórias ou escrevendo histórias com as crianças. Nesse caso não aparece a família, mas aparece a comunidade. É a comunidade que eles vão à procura do aquário. Tem as imagens, que são imagens do fundo do mar, que são imagens, né, da sociedade, não da sala de aula, não da professora. Então, essa ideia de um currículo que possa emergir desse encontro entre esses diferentes saberes, né? E que possibilite uma conversa, porque a partir disso, por exemplo, talvez a gente não tenha muitas famílias na nossa comunidade que tenham aquários em casa e as crianças não tenham, mas certamente pescar é alguma coisa que na nossa cultura é muito forte, né? Talvez a gente encontre algum pai, alguém que pesque, que saiba falar dos peixes, que conte dos peixes dos rios que vivia quando era pequeno. Talvez a gente consiga que nesse trabalho uma interlocução muito mais próxima com a família, né, ou com aquela própria comunidade sobre esse tema. Tá? Então aqui, deixa eu tentar voltar. A gente, nesse texto, a gente tenta falar um pouco, então, que na educação infantil a gente trabalha a partir de saberes oriundos das práticas sociais e culturais. Então, nesta faixa etária, aprender a realizar as práticas sociais de sua cultura são os conhecimentos mais importantes para a sobrevivência e existência do bebê como sujeito social. Ele tem que aprender a falar, ele vai aprender a caminhar, essas coisas que são práticas, né? E do jeito que a sua cultura faz. Porque, né, os bebês têm alguma coisa em comum entre todos os bebês, mas os bebês, não sei se vocês viram aquele documentário Babies, que é um documentário que está na internet, a gente pode baixar, e a gente vai ver a diferença de um bebê. Eu me lembro da Mongólia, por exemplo, um bebê recém-nascido andando de moto com a mãe. É alguma coisa que, bem, pelo menos na cultura da parte que eu vivo, seria uma coisa inimaginável. Ninguém vai andar de moto com um bebê, né? Então, assim, então esse bebê vai se tornar um bebê da Mongólia, o outro vai, né, o bebê que nunca pisa no chão, o bebê que, né, todo de plástico e todo protegido. Aí a gente vai vendo, vão se tornando pessoas daquela cultura. E eu acho que nós temos que pensar muito bem quais são as práticas sociais que nós queremos, como escola, como um sistema público, oferecer para as crianças de 0 a 6 anos. Quais são as práticas mais importantes para que essa criança seja uma criança brasileira, contemporânea, né? E aí pensar e levantar um pouco mais esse nosso conhecimento, né? Dar visibilidade a esses saberes e práticas e desencadear propostas curriculares que garantam a integralidade das necessidades vitais de proteção, quanto de provocações à imaginação e ao raciocínio das crianças nas suas ações e interações. Se considerarmos esse intenso e extenso processo de aprendizagem, verificaremos que ele exige tempo,
pois exige ser corporizado. E esta necessidade de tempo oferece os motivos para nos preocuparmos com a priorização de conhecimentos científicos. Porque o problema é que, ao invés de fazer, por exemplo, ao invés de deixar as crianças fazer o jogo simbólico, seja lá um determinado momento que a turma esteja trabalhando com isso, a gente tira ela disso para ensinar o nome das cores. A gente tira ela de algumas coisas que são muito mais importantes para ela naquele momento da sua vida, para aprender coisas que, por exemplo, certamente aprender cores é alguma coisa que se pode fazer também no jogo simbólico, é alguma coisa que não precisa uma folha mimeografada no meu tempo, né? Pintada com não sei o que, né? Tá? Então, é porque a gente tira eles daquilo que é importante, né? Então, o que a gente está fazendo? Então, a gente começa com essa ideia das práticas sociais, né? Que as crianças vivem, para chegar... Bem, essas práticas sociais na história da cultura se tornaram formas simbólicas, né? Então, quando a gente fala que as crianças, então, vão trabalhar com linguagens simbólicas, é exatamente essa possibilidade de sair do contar nos dedos e só poder chegar até 10 ou 20 para poder fazer 85 carneirinhos lá na parede, né? Então, a gente passa daquilo que é muito concreto para uma ideia um pouco mais, para uma linguagem mais simbólica, né? Então, os seres humanos na cultura produziu uma série de formas ou de linguagens simbólicas, né? E elas nos possibilitam interpretar, expressar, narrar, comunicar, né? Ui, agora sim. Tá? Então, as linguagens vêm sendo utilizadas socialmente para referir diferentes manifestações e expressões culturais, científicas da vida cotidiana. As linguagens no processo histórico da humanidade foram constituídas concomitantemente e se interpenetram. Quer dizer, a música não está longe da dança, elas se constituíram juntas, né? E elas se misturam, né? no concreto. Surgiram tanto para elaborar materiais utilitários quanto os materiais expressivos, tanto com a finalidade de produzir marcas e volumes, como pintura, pincéis, tintas, esculturas, e partilhar sensações, quanto para registrar, documentar e comunicar acontecimentos. As linguagens não são conceitos a serem aprendidos e posteriormente utilizados, né? São as ações corporais, gestuais, verbais que acontecem no encontro entre as crianças e as crianças, ou então entre as crianças e os adultos, propiciadas através de experiências complexas que podem ser as do dia a dia, como correr, falar, chorar, ou aquelas que podem ser ficcionadas a partir da presença de fantoches, teatros de sombras, diálogos, maquiagens e outros materiais que favoreçam o encontro entre o movimento do corpo e as linguagens para a produção de significado. Na infância, as linguagens são aprendidas nas ações materiais e simbólicas significativas. As brincadeiras, as fábulas, os artefatos ensinados pelos adultos e observados, imitados e transformados pelas crianças tornam-se o repertório inicial dessas linguagens, né? Organizadas histórica e socialmente, né? As linguagens vão se transformando, então, em conhecimentos científicos e disciplinares. Então, assim, a gente inventou como humanidade a roda, o carrinho de mão, a bicicleta, e chega lá na Fórmula 1, né? E as crianças também, de alguma forma, vão construindo essa possibilidade, né? Essa capacidade de desenvolvimento, né? Então, é um pouco essa ideia do... Tem uma frase aqui que eu queria usar com vocês, antes de passar para outra história, que eu acho muito bonita, do Bachelard, que ele diz: criança éramos pintor, modelador, botânico, escultor, arquiteto, caçador e explorador. E o que aconteceu com tudo isso?
né? Então, quando a gente fala das múltiplas linguagens, é exatamente poder possibilitar que as crianças vivam essa experiência. Elas não são um artista, um pintor artista, elas não são um modelador, escultor, o botânico, classificador, mas elas fazem todas essas coisas, né? E essas são práticas culturais, porque como a gente sabe hoje todas essas coisas que se sabe sobre os chás, foi porque os nossos antepassados foram botânicos amadores, né? Começaram a experimentar as folhas, fazer as infusões, descobrir as relações dessas infusões com as dores e as doenças. E com isso a gente construiu um repertório que hoje as empresas multinacionais vêm aqui para pegar os nossos pajés e dizer para eles quais são os princípios ativos das plantas para fazer remédio e nos vender depois bem caro, né? Mas é um pouco nessa perspectiva que eu penso que a gente pode pensar o currículo, né? Como uma relação com o conhecimento sistematizado, mas trabalhando principalmente com a pré-história desse conhecimento sistematizado, né? E a outra ideia é essa ideia da narratividade, de não se fazer uma proposta curricular do ponto de vista de fragmentos de conhecimento organizado previamente para as crianças. Esse conhecimento, sim, é do professor. O professor tem que saber sobre as diferentes formas de organizar uma situação de desenho, de pintura, sobre a qualidade dos papéis, sobre a qualidade tarará. Tudo isso o professor tem que saber. Mas não é a criança, né? Ele vai utilizar isso na sua proposta pedagógica. Então, essa ideia de contar uma história, né? Eu estava tentando ver se eu consigo achar, mas eu não estou conseguindo achar outra história que eu vou contar para vocês, mas é uma história de um estágio de uma professora que ela, numa dessas formações da prefeitura, ela foi fazer uma discussão sobre a literatura infantil afro-brasileira para trabalhar com questões relativas à questão étnica na escola, né? E aí ela vai, faz a formação, vê vários livros e, bem, então ela chega e escolhe, seleciona uma história para ela contar, né? Porque uma das coisas bem importantes é que quando a gente diz que a professora constrói esses campos de experiência ou contextos de aprendizagem, ela não está se eximindo, vai deixar não as crianças que façam tudo sozinho, né? Ela é a preparadora e ela é um pouco a diretora desse trabalho. Só que é uma diretora que não diz tudo como já tem que ser feito, mas é uma diretora que acompanha, né? Que vai fazendo junto e que vai tecendo essa relação da criança, das ideias das crianças, das falas das crianças, do conhecimento científico sobre aquele tema e do conhecimento que aquela comunidade ou que aquelas famílias podem aportar a essa aprendizagem, né? Então, essa história, a professora chega e conta uma história que começa e aí depois, na história, as crianças desenham o baobá e toda aquela história do griot, que é o contador de histórias. E, bem, as crianças ficam muito encantadas com aquilo. E ela faz uma proposta de trabalho que ela imaginava uma situação e que acaba indo para uma outra situação que ela tinha canetinhas, as hidrocores grandes, quando terminavam a tinta, ela caixa grande, tipo engradado. Então tinha uma parte do pátio da escola que era de grama para as crianças desenhar o baobá. E aí tem toda uma série das crianças fazer o baobá do tamanho, porque como ela enfatizou muito na leitura que o baobá era grande, que era uma árvore muito grande, vai vendo nas imagens as fotos de um dos meninos com o livro e os outros ali olhando e cada vez ampliando mais uma sequência assim, porque não, tá bom assim não, aí ela tinha, sei lá, o baobá tinha 1,5 metros, isso não é um baobá. Então vai indo. Então, assim, foi toda uma outra história que foi se construindo a partir disso, mas aqui a gente vai ver, por exemplo, a relação
com toda a representação gráfica, a relação com a discussão estética, com a questão da matemática, dos tamanhos, né? Com a questão histórica, quer dizer, e isso ela utiliza para ir contando essa história junto com as crianças sobre a questão étnica, né? Sobre a questão dos africanos que chegam, da vida na África. Bem, ela vai colocando isso num contexto e, bem, essa história segue por um bom tempo. Então, é um pouco essa ideia de que com as crianças, né? E nós somos seres narradores de histórias. E é por isso que eu acho que talvez essa seja, claro, é uma aposta que eu fico fazendo, achando que em muitos momentos, eu me lembro quando eu era professora de crianças pequenas, e foi naquela época forte de tecnicismo, né? Eu ficava muito tempo fazendo meus planos de aula, porque tinha que ter os objetivos, Então, assim, eu não sei a experiência de vocês, mas eu ficava horas planejando, né? Executava o plano com os percalços, tarará, né, que poderia ter, e dificilmente falava depois sobre isso ou aprendia alguma coisa sobre isso, né? Acho que depois nós fizemos um movimento muito interessante, que foi o movimento de trabalhar mais com os relatos, vamos dizer assim, de enxugar um pouco o planejamento e trabalhar um pouco com o relato, porque enfatizar muito mais aquilo que tinha sido vivido do que aquilo que tinha sido planejado, né? Acho que agora a gente tem a possibilidade de pensar um pouco nisso e pensar alguma coisa que o professor tem que ir, e aí eu falo pela minha experiência como coordenadora de estágio. Muitas vezes os planos são muito frágeis e muito pontuais. Então, assim, como é que a gente pode fazer com que o tempo desse professor seja qualificado no seu trabalho de planejamento, de avaliação? Eu acho que a gente consegue isso quando a gente consegue pensar que o planejamento pode ser feito junto com as crianças. Então, por exemplo, uma experiência que eu acho muito bonita é aquela da professora Jolibert, não sei se vocês lembram, um livro muito antigo sobre formando crianças leitoras e formando crianças produtoras de texto. Um livro da década de 80, ela é uma professora francesa que segue um pouco o Freinet, né? E aí, assim, primeiro dia de encontro com as crianças, um papel pardo bem grande, assim, o que vocês querem aprender esse ano? Para que a gente... E aí eles sabem. O que as crianças de 5 anos devem aprender nesse ano? Então, o que eles acham que devem aprender? O que eles gostariam de aprender? Isso e aquilo. E junto com tudo isso que eles dizem, ela também põe o que ela acha que é importante. E a partir disso, isso fica lá na sala. Isso nos acompanha. Durante todo esse ano, a gente vai aprender essas coisas. E aí todo o planejamento vai sendo feito junto com as crianças. Então aquela organização gráfica, por exemplo, que a gente pode fazer quando trabalha, como a Teresa Vasconcelos fala dos... aqueles mapas de aprendizagem, como é que se chama? Os mapas conceituais, por exemplo. Claro, tu não vai fazer um mapa conceitual na linguagem do mapa conceitual que tu vai fazer com os adultos, mas tu pode fazer também com as crianças, a partir de um tipo de experiência, outras possibilidades de experiências e tecer um pouco algo como um mapa conceitual, em que as crianças, as famílias, quando chegam, já olham aquilo, já começam a entender um pouco o que é que se está vivendo naquele... E com isso a gente vai construindo uma história ao longo de um ano. Eu acho que isso, como docente, ajuda muito o professor, porque tira ele daquele lugar do planejamento, da avaliação, tudo isso como uma atividade burocrática que ele faz para entregar ao supervisor, para ser alguma coisa da sua experiência docente junto com as crianças, junto com as famílias, né? E aí, a partir disso, a gente pode pensar nos diferentes, e aí a gente já tem uma literatura sobre a questão da documentação pedagógica, isso e aquilo, que é uma forma de pensar essa organização do currículo. Então, o currículo não como aquela lista, e aí eu ontem falei, eu sempre retomo esse texto porque eu acho muito, muito pertinente, né?
da Maria Malta Campos, naquele livro Creches no Hemisfério Norte, em que ela diz que a nossa tendência no Brasil foi sempre fazer guias curriculares desse tamanho, entrando no detalhe do detalhe, do detalhe, do detalhe, do detalhe. E que ninguém nunca conhecia isso. E ela compara, então, não me lembro, acho que era a Suécia, um país nórdico, que assim, ó, o professor sabe que ele tem que trabalhar 10 coisas. Que é muito importante que as crianças, por exemplo, aprendam a ter um repertório significativo de músicas, de canções brasileiras, dos diferentes gêneros, tarará. Ele sabe que ao longo daquele ano ele vai ter que fazer isso, porque isso é muito importante para as crianças. Nós, em discussão, consideramos que isso é fundamental e pá. Por onde ele vai? Se ele vai ensinar o chorinho primeiro e depois ele vai ensinar as danças folclóricas, se ele vai fazer isso e aquilo, isso vai ser alguma coisa produzida naquele grupo, naquele contexto, tarará. Agora, ele tem esse princípio, ele tem essas ideias, assim, poucas ideias e fortes. E a partir disso, como ela vai se... porque tem algumas dessas histórias que podem levar o ano inteiro, né? Sendo construída, por exemplo, se essa questão da música entra num grupo e a gente começa a trabalhar bem essa música com os instrumentos, sei lá, o chorinho, os instrumentos, principalmente porque como o chorinho tem o cavaquinho, as crianças pequenas adoram aquele violão pequeno, né? Tu pode ir por aí, mas daqui a pouco é a música clássica do Tom e Jerry, que eles assistem, aquela música que caminha rapidinho, que dança, que não sei o quê. E aí a gente pode ir para um... né? Então, assim, os caminhos são muito diversos. E, geralmente, quando a gente já tem o caminho pronto, os outros interlocutores, que são as crianças, as famílias e a sociedade que a gente vive, não tem lugar, né? E um currículo na educação infantil tem que dar lugar a todas essas vozes. Talvez lá na faculdade, na disciplina de currículo que a gente dá, tarará, a gente não tenha tanto cuidado e trabalhe mais com a voz da ciência e seja o representante da voz da ciência. Mas na educação infantil a gente tem realmente o espaço e a grande aprendizagem é essa, é o do viver em comum, é do escutar os outros, é do fazer juntos. Quer dizer, quais são os grandes valores que a gente quer que essas crianças desenvolvam? Porque senão toda a nossa prática mata os nossos princípios humanos fundamentais. Quer dizer, numa sociedade com tanta multiplicidade, o fundamental é a gente aprender a viver junto, né, com todas essas diferenças e aprendendo a fazer coisas. E às vezes eu vou fazer coisa que eu não gosto muito, mas porque os outros estão me convidando e eu vou fazer. Às vezes eles vão fazer aquilo que eu gosto, às vezes eu vou fazer o que a professora está pedindo, às vezes, né? E todo mundo vai tendo um lugar. Então eu acho que a gente, para tentar sair de uma concepção de currículo mais tecnicista, a gente pode encontrar talvez na narratividade uma outra possibilidade de pensar o currículo para as crianças pequenas, né? Na narrativa que começa na narrativa das práticas culturais daquela comunidade, para que essa criança possa se inserir nessa comunidade de uma forma ativa. Depois, aprendendo, vamos dizer assim, essas linguagens simbólicas, né? E, finalmente, elas vão chegando às suas possibilidades mais abstratas e disciplinares, né, construindo novas perguntas, né, sobre isso. Quer dizer, primeiro são os peixinhos como as crianças os viveram, depois até chegar numa classificação dos peixes, ou não, né? Quer dizer, as perguntas vão ser diferentes, depende da faixa etária, depende dos percursos vividos, né? Eu me lembro, por exemplo, de um grupo de 4 anos que começou por toda uma quando eu cheguei na turma, eles estavam descobrindo que as tartarugas não eram só tartarugas, que haviam os jabutis e os cágados, né? Quer dizer, ninguém imagina que isso seja um conteúdo apropriado para criança de 4 anos. Em alguma lista de currículo de educação infantil, vocês viram, os quelônios se dividem em tarará, tarará? Não, então não vai achar isso um absurdo, estudar muito específico. Mas para crianças que têm esses animais
na escola, não é nenhum absurdo. Porque naquele contexto eles veem que tem um casco que é redondo, outro casco é mais achatado, um é mais verde, eles sabem que ali tem diferenças. E que diferenças são elas? O único jeito de descobrir é estudando essa especificidade na ciência, né? E aí, assim, para encerrar, o que eu acho que tem de mais interessante para a gente que é professor é que a gente mata um leão por dia, né? Porque a gente se diverte, a gente aprende, a vida não fica chata e aborrecida, porque se a gente trabalha numa escola e faz tudo pronto, e tem tudo pronto e só aplica, ser professor se torna alguma coisa muito chata, porque a nossa perspectiva é ficar 30, 40 anos fazendo aquilo. Se a gente for fazer igual, né, é muito aborrecido. Então, assim, acho que como uma possibilidade de viver bem, de ter um espaço de criatividade, de ter um espaço de pensamento, ter uma outra atitude com relação ao currículo também pode ser um caminho importante, né? Agora vou deixar aqui para vocês falarem, senão...